Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Célio de Oliveira e você vai acompanhar agora um conteúdo muito especial do programa Restaurante Lucrativo. Se você tem ou pretende ter um restaurante organizado, lucrativo, esse é o canal de conteúdo para você. Acompanhe os nossos vídeos, porque aqui você encontra dicas e ideias que vão ajudar o seu dia a dia no seu restaurante. Vamos lá! Tem hoje um programa super doce para vocês, uma delícia de programa. Vocês irão adorar esse bate-papo de 1 hora hoje aqui com Melissa Carrilho, da Suzana Bolos. Prazer, Melissa. Prazer, boa noite. Obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês essa noite. Vamos lá, então. Melissa, conta para nós como começou a Suzana Bolos. Vamos lá. Tem muita história por trás, né, do que as pessoas já conhecem. Suzana Bolos já existe, inclusive esse ano, comemorando 20 anos. Suzana é minha sogra, Dona Sussu, para quem já conhece. Ela sempre fez bolo desde que eu me conheço, pelo meu relacionamento com o João, filho dela. Há 20 anos atrás, ela começou a fazer bolo na casa dela, no quintal da casa dela, para ajudar no financeiro com o meu sogro. Estavam precisando de uma grana extra, de uma renda extra, e ela começou, antes mesmo dos bolos, ela já fazia trufas, fazia sonhos, alguns doces, para conseguir ajudar em casa. Então, antes mesmo de eu chegar nessa história, já existia aí o mundo doce da Suzana, e ela fez muito bolo, conheceu muitos clientes aí nessa história. Nós somos de Jundiaí, né? Mais preciso no bairro de Eloy Chaves, e foi onde eu cresci também. Depois que eu cheguei na cidade de Jundiaí, eu sempre morei no Eloy, acabei conhecendo o João, filho dela, e ele sempre teve um desejo muito grande de investir no negócio dela, né? E montar junto com ela uma loja de bolos, uma loja de doces. O foco principal mesmo, a princípio, era a loja de bolos. A loja de bolos. Era o que a gente mais queria. E logo depois que eu casei com o João, que nós resolvemos entrar de cabeça com ela nessa história e começar de vez aí nós três em sociedade. Muito bem. Então, você, Melissa, entrou nessa história através de um relacionamento com o João. Sim. Como eu falei, desde que eu comecei a namorar com o João, ela já fazia os bolos, ela já trabalhava na casa dela, e eu acompanhei isso de perto, né? Passei aí 7 anos namorando com ele e vivenciando a vida dela como confeiteira, como boleira. Muitas vezes ajudava nos finais de semana a higienizar os morangos, a lavar uma louça, ou até mesmo cozinhar, né, para a família enquanto ela trabalhava, porque ela já tinha uma demanda alta de bolo e trabalhava sozinha até então. Mas foi junto com o meu casamento aí que entrei para esse mundo. Muito bem, parabéns, porque Suzana Bolo é um sucesso aqui em Jundiaí. Quem não é de Jundiaí, pessoal que está assistindo da região metropolitana de Jundiaí, todos já devem ter ouvido falar em Suzana Bolos. E quem é de fora, São Paulo, Campinas, venham para Jundiaí, aproveita o feriado de amanhã, as 3 lojas Suzana Bolos estarão abertas amanhã, né? Venham comer uma deliciosa sobremesa da Suzana Bolos. Bom, vamos falar um pouquinho de gestão para o público de casa. O foco do nosso programa Restaurante Lucrativo é ajudar pessoas a empreender. Como que é administrar 3 lojas e uma fábrica? Eu não tenho como fazer uma gestão dessa sozinha, né? Hoje a gente tem uma demanda muito grande, um número também, um quadro de colaboradores aumentou muito, e hoje nós temos aí 3 cabeças pensantes, a gente se divide. Então, Suzana é essencial e está ativamente trabalhando na cozinha com o pessoal da equipe da cozinha, está lá diariamente na produção. O João cuidando da parte administrativa, financeira e da parte de compras. E eu cuidando das lojas, atendimento ao cliente e toda a comunicação das redes sociais, embalagens. A gente vai se dividindo para conseguir dar conta de tudo. Sim. Então,
podemos falar que é uma empresa familiar, né? Onde tem a matriarca da família, Carrilho, o filho e a nora. E isso gera conflito lá dentro? Vocês administram bem essa empresa por ser familiar? Como é esse relacionamento? Nossa, eu devo erguer a mão para o céu, assim, porque no início é sempre muito difícil, né? Até porque eu tinha acabado de me casar, então a gente estava se adaptando ainda na vida de casados e já assumindo uma responsabilidade grande que era uma empresa. Passamos por inúmeras dificuldades, não tem como dizer que não, porque cada um pensa de uma forma ou tem uma maneira, né, de trabalhar. Mas hoje a gente já se conhece bem e entra sempre num bom senso, num consenso, onde os 2 pontos valem mais do que um único. Então a gente, quando tem alguma decisão muito importante também, sempre com muita conversa, ouve a opinião de cada um e a maioria sempre é a que vai valer para vencer. Muito bem. Assim que tem que ser as empresas familiares, tem que ter consenso, né? O pessoal tem que entender que quando está dentro da empresa, é a pessoa que está falando ali, não é o marido, não é a sogra, não é a nora. Sim, são colaboradores, gestores. Então, quem estiver começando uma empresa e for familiar, se souber fazer essa divisão, é muito bom, tá? É o ideal isso daí. Voltando aqui no assunto de gerir 3 lojas e a fábrica, então você deve ter gerentes nas suas lojas, pessoas de sua confiança que administram cada uma das lojas e vocês ficam na administração, sim, propriamente dito, né? Sim. Sim, hoje cada loja conta com uma líder, então existe uma equipe, né, de atendentes, uma líder de loja e hoje nós contamos também com uma supervisora de atendimento. E isso é até uma operação nova que a gente conseguiu implementar, né? Conforme algumas colaboradoras foram ganhando mais experiência. Então, hoje a gente tem uma supervisora que frequenta, né, as 3 lojas, faz pequenas auditorias, visualiza, né, como estão cada loja, para manter sempre o padrão de atendimento e de layout de cada loja. Que bacana! Suas lojas seguem um padrão, então já estão todas padronizadas, os produtos chegam todas as lojas com a mesma qualidade, vocês mesmos que transportam esses, sim, produtos? Sim, nós temos um transporte particular, né, nosso próprio, um carro também dentro de todas as normas da vigilância sanitária, foi preparado para fazer o transporte, então tudo é produzido dentro de uma única cozinha. Alguns produtos já saem embalados, todos saem etiquetados com a validade e aí chega para cada loja e a gente respeita um layout que seja harmônico, né? Dentro de uma vitrine, nossa vitrine é longa e tem quase 2 metros em cada uma, então a gente respeita um layout para que fique todas iguais, o cliente chegue em todas as lojas e visualize os mesmos produtos sempre. Que maravilha, isso é muito bom, não importa onde o seu consumidor vai comprar, ele vai estar adquirindo o mesmo produto, a mesma qualidade de Suzana Bolo em qualquer unidade que ele for comprar. Sim. Vamos lá. Como que você vê o segmento de confeitaria artesanal hoje? Tendência, né? Confeitaria artesanal é uma tendência e eu costumo falar, posso até estar enganada, mas acredito que não. A cozinha, a culinária, né, ela está muito inserida no universo feminino, acho que da nossa cultura, enfim. Então, muitas mulheres, elas recorrem para uma renda extra, assim como foi com a minha sogra, para trabalhar numa cozinha, seja num bolo, numa torta ou num salgadinho de festa. Então, isso acaba, de forma positiva, inserindo as mulheres no mercado de trabalho e tem crescido cada vez mais. Então, eu não vejo, né, nem como concorrência, eu acho que é uma grande oportunidade de mulheres trabalharem, conquistarem um espaço, né, e cada uma com a sua receita, com o seu jeito particular de produzir, e uma tendência aí que só cresce. Com certeza. Eu viajo muito esse país, eu vejo inúmeras docerias e não vejo docerias sem movimento, todas elas estão sempre lotadas porque isso é uma tendência natural. O ser humano está estressado, está ansioso, ele vai procurar um docinho, né?
Nós temos as imagens dos seus doces aí para o público de casa se deliciar, né? Mas é fato que quando você está estressado, vai procurar um doce, está ansioso, vai a um doce. Olha as suas tortas aí, seus doces. Sim, esse é o nosso brownie, a nossa famosa coxinha de morango, que todo mundo ama, feito com brigadeiro artesanal. Essas são as nossas fatias de bolo, também é um sucesso. Aí também tem mais seus doces são deliciosos, já tive a oportunidade de conhecê-los, né, de provar, muito bom. E o seu grande boom, o seu grande crescimento foi durante a pandemia, quando todo mundo fechou as portas, as leis aqui do estado de São Paulo teve a restrição de comércio fechado. Eu lembro que passar na frente das suas lojas tinha filas de consumidores, né? E chegou um fato até curioso aqui em Jundiaí, que a companhia de tráfego de Jundiaí teve que organizar a fila, organizar o trânsito ao redor, colocar gradis de proteção para não gerar tanto tumulto. Era muito tumulto. Como foi isso? Conta essa história para nós. Olha, eu confesso que foi um pouco assustador, mesmo porque a pandemia ela começou logo em seguida da inauguração da nossa segunda loja. Né? Voltando para a história da Suzana Bolos, nós éramos uma loja de bairro. Então, para quem conhece Jundiaí, nós éramos do Eloy Chaves, que quer queira que não é um bairro afastado do centro da cidade. Então, atendia um público específico, né? Tava com o seu crescimento, mas não era na mesma velocidade. Quando a gente chegou na Barão de Tefé, em dezembro, que é já uma região mais central, em março começou a pandemia. Então, não deu tempo nem de visualizar como que seria, né, a repercussão da loja na venda natural. Veio o fechamento, veio, né, esse grande boom, essa loucura. E a gente acredita que tenha muita influência. As pessoas elas ficaram, né, num período muito solitárias, muito sozinhas, elas não podiam sair. Então, o doce, como você já disse, ele virou um momento de alegria na vida das pessoas. E aí foi essa loucura, a gente precisou reorganizar todos os nossos pensamentos, porque não esperava que fosse crescer tão rápido assim. Mas foi aí que a gente conseguiu visualizar que a gente precisava posicionar a marca. Era a nossa oportunidade de posicionar a marca. Foi onde a gente mudou a nossa logomarca. Nós tiramos aquele aspecto mais artesanal, mais caseiro, e transformamos no SB, né, as siglas, aí, as iniciais do nome. Trouxemos uma modernidade no logo. Mudamos a nossa forma de produção. Então, começamos a setorizar a nossa produção, onde cada colaborador era responsável por um único item. Então, começamos a centralizar essa produção, né, organizar a cozinha, e foi onde também investimos nas embalagens, onde a gente conseguiu enxergar que Suzana Bolos poderia virar um presente. Então, melhoramos aí 100% a nossa embalagem, saímos do plástico e fomos para o personalizado, né, para o descartável, e todos muito bem bonitos, bem apresentáveis, para que pudesse ser um presente durante a pandemia. Então, aproveitamos aí. E com certeza, na pandemia, quanto muitos tiveram a crise, como eu disse, né, aqui anteriormente, vocês tinham que fazer filas, né, a companhia de tráfego organizava os motoboys que chegavam, que eram filas de motoboy, organizava o público que descia com o carro, aquela avenida Barão de Tefé, porque não tinha como andar ali. O pessoal de Jundiaí até tinha que desviar o trânsito. Foi um sucesso absoluto essa segunda loja de vocês, aí essa segunda loja, um sucesso total. E graças à pandemia vocês cresceram nesse volume todo, reposicionaram marca, muito importante. Marca hoje que muitas vezes é copiado, o seu logo, seu estilo de logo, né? A gente percebe tudo isso daí. Você faz a diferença. A Suzana Bolo faz uma diferença na confeitaria artesanal da região, do estado, vamos dizer assim. Vamos continuar aqui, como você me disse antes, desenvolvimento de novos produtos. Você é a criadora do conteúdo digital, né? Você é a garota propaganda da Suzana Bolo. Sou. Esse sorriso, esse jeitinho seu.
Conta aí como que é ser garota propaganda. Você já era assim da área de youtuber, da internet, do digital ou não? Foi com a Suzana Bolo que nasceu essa Melissa garota propaganda? Nossa, foi 100% com a Suzana Bolos. Eu sempre gostei muito de comunicação, eu sempre gostei de falar muito. Eu fiz teatro por muitos anos, mas não era do mundo digital, né? Acabei virando a Suzana. Muita gente acha que eu sou a Suzana até hoje, mas desde que eu entrei para o negócio, a gente estava começando aí no Instagram, assim. Eu lembro que a gente tinha uns 400 seguidores. E eu peguei meu celularzinho, não tinha muito aparelho, não tinha as coisas, eu emprestava a câmera fotográfica de uma prima nossa e fiz um estúdiozinho, mas eu sempre me dediquei muito, assim. Mesmo lá no fundo da casa, a gente nem tinha loja ainda, eu já entendi a importância de mostrar, né, a nossa rotina. Eu achava que aquilo traria para os clientes e para quem assistisse uma confiança no que estava sendo produzido. Então a gente conseguia ter um canal para mostrar a qualidade dos nossos produtos, dos insumos. Então era uma forma de vender. Eu sabia que ali eu podia vender a qualidade dos nossos produtos. E com isso foi evoluindo, os seguidores foram chegando, eu sempre movimentei muito a página, sempre cuidei com muito carinho, eu mesma faço as fotos. Hoje eu tenho uma ajuda, que é bem recente até, porque sempre foi comigo as fotos, os vídeos, sempre de uma forma muito natural e realista. Eu sempre me preocupei em fazer foto, por exemplo, com o mesmo produto que está na vitrine, para que o cliente saiba que é aquele produto que ele vai encontrar quando chegar na loja, assim, é o mesmo. Então você acredita que o sucesso das vendas, né, esse sucesso do digital tá isso, né? E ser espontâneo, ser real, não é nada produzido para aquilo lá, é o mesmo produto. Muitas vezes nós vemos fotos de hambúrguer que usa queijos falsos ali só para dar a impressão que está derretendo, fumaça artificial. Vocês é tudo natural, tirou da vitrine ou saiu da produção, pega o produto e já vai fazer. Exatamente isso. Adoro comer lanche por aí, mas é muito ruim quando você vê uma imagem de um lanche e na hora que ele chega não é o que você está esperando. Então eu sempre prezei por isso. Eu pego realmente o produto da vitrine ou da produção, porque ainda não foi embalado, né? Não sofreu nenhum amassadinho, não sofreu nada, para fazer uma foto com uma boa luz já é o suficiente. Acho que é o real mesmo que faz diferença. Muito bem. Então, para o pessoal de casa que está começando uma doceria, uma confeitaria artesanal, mesmo uma hamburgueria, conte, né, para o pessoal aí a importância de um bom marketing, uma boa rede social, a transformação que teve quando você atingiu isso daí. Eu acho que o marketing é tudo, é a possibilidade que você tem de mostrar o seu produto, de posicionar a sua marca, de você estar por dentro das coisas, né? Acredite no seu produto, no produto que você vende, e fale sempre com muito carinho, com muito respeito dele, que eu tenho certeza que o seu público vai criar uma confiança com você e vai dar negócio. Eu sempre falo aqui no programa, né, que o público come pelos olhos. A primeira sensação que um consumidor tem em relação a uma comida, a uma sobremesa, é a visual. E fica quase que impossível, né? Nós vimos recentemente as fotos aí no programa, fica impossível, não dá aquela vontade, né? A barriga chega até a roncar aqui, de plena quarta-feira à noite, com aquele desejo, aquelas fotos que você coloca lá nas redes sociais. É incrível, né? A perfeição. Às vezes até eu mesmo caio no meu, porque eu não levo nada para casa, eu trabalho o dia inteiro lá e vou para casa. Aí eu janto e falo, nossa, agora eu queria aquele doce. E aí não levei e perdi. Muito bacana. Aproveitando que nós estamos dando dicas para o pessoal de casa, né? Você tem o carro-chefe, que é o Cone, né? O seu Cone, que é o carro-chefe. E como que é feita a criação de produtos para vocês? Quando vocês criam um produto novo, como vocês elaboram um produto, vem da ideia da Suzana, a sua ideia, vocês fazem um benchmark com outras docerias artesanais, ver o que está sendo tendência nesse Brasil afora, ou mesmo mundo afora. Sim.
e procura adaptar para o nosso clima de Jundiaí, para a nossa região. Conta aí para o público de casa como que é isso. A criação, ela é incessante, né? A gente não pode parar. Eu trabalhei numa empresa de food service antes de ter a Suzana Bolos, e o lema dessa empresa era criatividade e inovação. Eu nunca esqueci isso. E eu levo isso para mim. Então, assim, a criação de novos produtos, ela é essencial para as coisas continuarem acontecendo. Então, a gente precisa estar antenado, como você disse, nas tendências, não só de confeitarias artesanais, a indústria também, o mercado, né? O mercado de chocolates também é muito grande. Então, a gente tem que estar ligado em sabores que são tendência. Por exemplo, agora está a tendência do pistache. Então, você precisa elaborar e estar dentro daquela tendência e que faça parte e faça contexto com o seu público também. Então, assim, a minha sogra, a Suzana, ela domina demais as receitas, ela estuda muito receitas, testa muito. Então, a gente vai acompanhando, até mesmo com produtos que já são um sucesso, vamos supor, algum bombom que a gente tem, que a gente sabe que é um sucesso naquele sabor, a gente transformá-lo em outro produto. Então, ou um recheio que é muito bom num bolo, de repente a gente transformá-lo mais cremoso, para ele comer num pote de vidro, comer de colher, né? Trazer uma outra experiência para o cliente, dentro da nossa possibilidade da cozinha também, né? Que a gente já esteja dentro da nossa rotina de produção. Bacana. Então, com certeza vocês devem ter aí pilhas de currículo querendo ser degustadores dos doces, né, nos testes. Esse tem. Quem que faz essa degustação, quem faz essa aprovação são vocês mesmos? Vocês têm clientes fiéis que vocês oferecem para fazer essa degustação, para ver se vai ter aceite? Como funciona? Porque nós temos cidades chaves, né, algumas cidades chaves do país, a gente coloca um produto nessa cidade, se tiver aceito, o resto do Brasil vai aceitar esse produto. No caso aí da Suzana Bolo, vocês desenvolvem um produto novo, vocês degustam, falam, vamos pôr isso, que isso vai ser top, ou vocês fornecem, chamam alguns consumidores para fazer uma degustação e uma aprovação desse produto? Normalmente é feito por nós. Nós três, né, sempre provamos o doce, o teste, seja 1, 2, 3, 4 do mesmo produto, é a gente quem prova. Algumas vezes também são os colaboradores que provam. E eu fiz recentemente uma degustação nas lojas de um sabor novo de torta e deixei para eles escolherem qual seria a cobertura. Mas varia assim de como tá também a comunicação naquele dia do Instagram. De repente dá para dar uma chamada no pessoal e levar o pessoal para provar. Depende de como tá o engajamento da internet. É quem manda. Então, o pessoal aí que está nos assistindo, o pessoal de casa, né, fiquem ligados aí, fiquem antenados no Instagram da Suzana Bolo. Virar degustador. Vai virar degustador, vocês vão ser convidados aí numa loja para fazer degustação, lançamentos de novos produtos. E com certeza vai ter fila, né? Porque você é uma pessoa com muitos seguidores no Instagram e quando você anuncia uma promoção, a gente vê que rapidamente as suas frentes de loja estão lotadas e esgotam produtos em questões de horas, às vezes até de minuto, aquele produto que você lançou. Isso é o alcance da mídia social, é o alcance da imagem da Melissa que faz isso. Então, vocês de casa, fiquem antenados, atentos ao Instagram que, né, cutuquei ela aqui, ela vai começar a chamar vocês para a degustação. A gente fez, né? Não tinha nem a loja 2 da Barão de Tefé ainda. Nós fizemos uma vez, era de chocotone. Nós fizemos vários sabores de chocotone, mas na época o Instagram era menor, então o alcance era menor. E mesmo assim, a gente abriu e falou, amanhã quem estiver aqui na loja, os 5 primeiros, 10 primeiros, vão poder escolher quais são os chocotones que vão para o cardápio. E foi uma experiência muito legal, eles ficaram muito honrados, assim. É que hoje o volume é muito grande, então tem que tomar cuidado. Bacana. Você vê esse crescimento de docerias, voltando no assunto crescimento, para quem está começando, você vê isso aí só no Brasil ou é algo mundial? Porque tem muitas docerias que se inspiram até em docerias de outros países, francesa, italiana, americana.
Como que você vê esse movimento das docerias? Como eu tinha dito, eu acredito que seja uma tendência. E o lado artesanal, eu acho que é o que a gente procura cada vez mais, né? A gente quer comer algo com afeto, sabor com afeto, um sabor artesanal que te traga memórias, né, afetivas. Então eu acho que isso é uma tendência, até mesmo se você vai para outro país, vai para a França, come um doce, quando você chega aqui e encontra algo parecido, né, te traz aquela memória da sua viagem, da sua experiência. Então eu acho que isso vai ser cada vez maior aí, mundo afora mesmo, para a gente ter um sabor mais artesanal e dentro aí do mundão. Realmente, né? Os doces são maravilhosos, uma tentação. E nós falamos em tendência, enquanto a grande parte da mídia fala, temos que reduzir a injeção de açúcar, não sei o quê. Conta um pouquinho para nós. Como que é aí a parte dos personal trainers, médicos de emagrecimento? Você tem muito cliente desse tipo? Pode falar, quase o Brasil está vendo, fica à vontade. Não, a gente tem sim. E eu acho que é um equilíbrio, né? A gente entende também como uma outra tendência são aí doces de linhas mais saudáveis, né? Sem glúten, lactose, linha vegana. A gente entende essa importância, acha sim que é válido estar dentro desse mercado, porém a gente ainda não se sente tão preparado e tão confiante, porque é um universo que mexe também não só com estética, mas também com saúde. Então, aos alérgicos, né? Então, existem muitos traços durante o trabalho na mesma cozinha. Então, a gente tem se preparado para trabalhar dessa forma, porque é uma tendência, eu acho importante. A gente tem clientes aí do mundo mais fitness, mas que equilibram aí, né? Dosam aí em quantidades o açúcar do corpo. Sim. Então, vocês estão se preparando para essa tendência de mercado, que é a linha diet, a linha zero açúcar para pessoal diabéticos, né, em forma geral, em modo geral. Hoje vocês não têm produto para esse público, não, mas estão se preparando. A gente ainda não abriu a linha de testes, mas já entrou em conversas, já em pautas das nossas reuniões, a importância de ter pelo menos uma faixa na nossa vitrine, um espaço da nossa vitrine que seja para esse público e atender esse mercado. Hoje em dia é muito importante para você que está começando qualquer negócio no setor de alimentação, que está nos assistindo, ter essa linha, que nem a Melissa falou, essa linha vegana, essa linha sem lactose, sem glúten, ou mesmo dietética, sem açúcar, né? Mas não é essencial. Eu acho que quem está começando pode começar pelo tradicional e depois desenvolver, porque não ter, muitas vezes, é melhor do que falar que tem. Isso, e quando a pessoa consumir esse produto tem açúcar, esse produto tem glúten, e vai desenvolver todo um problema de saúde para essa pessoa, porque é muito difícil isolar uma cozinha, não ter traços de produtos em uma cozinha. Então fica a dica da Melissa para vocês de casa, não precisa tenha seus produtos de boa qualidade e seja honesto com o seu cliente. Olha, nós não temos esse produto, não tem problema nenhum para vocês, tá? Vocês vão crescer, vocês vão ter 1, 2, 3 lojas igual elas têm e o público vai entender que aquele não é seu perfil de produto, tudo bem? É isso mesmo. Né? Voltando aqui a falar de gestão, vamos falar daquele momento que você adora, aquele momento estressante, né? Para um comércio geral da cidade, Natal é a data que mais vende, é a data que mais fatura. Para quem trabalha com chocolates, doce, a data que é o Natal de vocês é a Páscoa, os famosos ovos de Páscoa. Sim. Né? Fale um pouco dessa data para o pessoal. Olha, para quem é da confeitaria vai entender, a Páscoa nunca acaba. Porque quando a gente entrega uma Páscoa, a gente começa a falar sobre outra. Nós entregamos a Páscoa agora em abril,
No dia seguinte, no dia seguinte não, que a gente não abriu, na terça-feira nós já estávamos em reunião, começando o planejamento da Páscoa de 2024. Então a gente precisa ter a leitura, né? A gente se organiza com a leitura dos relatórios do nosso sistema, do quanto a gente vendeu, quais foram os principais sabores, quais foram as principais apresentações, se foi o ovo de colher, se foi o ovo trufado. A gente já começa a se preparar um ano antes aí para dar conta do recado. E aí, em janeiro, né, do ano daquela Páscoa, a gente já começa a produção das casquinhas de chocolate, vai armazenando uma a uma. As embalagens também precisam ser feitas com muita antecedência. Então, a Páscoa não tem fim. Eu até conversei nessa Páscoa com a minha sogra, eu trabalhei com eles na cozinha, é muito intenso, né, a última semana. E eu falei sobre isso, falei, pra mim a Páscoa é a data mais difícil. E ela falou, eu acho Natal. Falei, mas olha, porque chocolate, gente, aquela cozinha fica inteirinha, cheia de chocolate para todo lado e você não sabe por onde vai. Tem que ter muita organização e começar com antecedência, porque é um volume realmente muito expressivo. Muito bem. Então, para vocês que estão nos assistindo aí nesse Brasil todo, percebe que planejamento, se antecipar é extremamente necessário. Por quê? A fábrica de embalagem, se você deixar para comprar embalagem 1 mês, 2 meses antes da fábrica, ou não vai ter embalagem, ou ela vai te cobrar muito caro. Produtos, né? Mesma coisa, você não vai encontrar produto, vai ter falta ou vai pagar mais caro. Siga o exemplo de quem é sucesso, de quem está fazendo acontecer. Perceberam que acabou uma Páscoa, deu uma semaninha, 10 dias aí de folga, né? Tiraram uma férias, comece a planejar. É assim que vocês têm que agir para ter sucesso. Vocês organizam compras de materiais, desenvolvimento de novas embalagens. As embalagens, cada ano, ela vem numa temática nova. E é isso, eu preciso pedir pelo menos 4 meses antes. Porque até, não só pela quantidade, como a gente faz personalizado, até o designer entender a minha ideia, a gente vai testando modelos, testando estampas, né? Até a arte ser aprovada. Depois disso, mais 30 dias mais ou menos para eles entregarem. E aí, antes disso, né, entregou toda a mercadoria, vem os testes dos ovos, as fotos dos ovos, a elaboração do cardápio. Então, são muitas etapas até realmente chegar a data, né, da Páscoa. Então, antes disso, acontece muita coisa e a gente precisa mesmo de tempo. Deixar para a última hora, não consegue atender e às vezes acaba negando o pedido para cliente. Continuando aqui falando de gestão, nós estamos falando de compras de embalagem, compra, né, do chocolate, do cacau. Como que é a gestão de produtos na Suzana Bolo, entre fábrica e as lojas? Porque você trabalha com produtos sazonais, é o caso do morango, é o caso de alguma fruta da época. Como que vocês fazem essa gestão de compras, gestão de cardápios? Agora é época de agosto, nós vamos no mês de agosto nós vamos entrar na época de morango, então você deve colocar mais produtos à base de morango. Em outras épocas você troca esse cardápio, você coloca produtos da época. Como funciona essa gestão na loja? Produtos com morango, eles são sempre um dos principais aí para agradar o paladar das pessoas. Então, o público já gosta naturalmente da combinação do morango com algum doce, ou com chocolate, ou com leite condensado. Ele tem que estar no cardápio, ele não pode sair. Então, o nosso morango a gente sempre prezou por qualidade absurda nele, desde quando minha sogra só fazia bolo na casa dela. Para você ter uma ideia, a gente trabalha com um dos morangos mais caros hoje, que é o Fundi, ele vem direto de Minas Gerais. E a gente tem aí fornecedores que atendem a gente e entrega frutas todos os dias. Então a gente procura trabalhar com o mais fresco possível, um controle também na produção. Então a gente trabalha com uma produção justa, acompanhando o relatório de vendas no dia anterior, para que a gente produza exatamente o proporcional para o que vai vender no próximo dia. Vocês conseguiram visualizar? Para que a gente não tenha perda, para que aquilo não passe mais uma noite dormindo na vitrine, para que a gente também evite vender um produto com baixa qualidade para o nosso cliente. E morango é exatamente isso que você falou, né? Entre todas as frutas, eu acho que a que perde qualidade do produto mais rapidamente é o morango.
começa a soltar um líquido, a água, o doce começa a ficar aguado. Então, vocês têm que conhecer o seu público, saber a quantidade que vai vender. Muitas vezes é preferível chegar no final do dia às 17 horas, faltar um produto com morango, do que você ter perda, porque hoje em dia quando a gente fala em alimentação, se um produto é baixa qualidade, você tiver que descartar, não adianta nada você vender 10 e descartar 2, seu lucro já se foi aí. A gente toma muito cuidado com isso. E para o cliente também, né? Porque comer o morango depois que ele já está mais passado, então de repente a gente não consegue mais visualizar. Depois que ele está dentro do produto, eu não consigo mais ver como ele está, né? E aí é muito desagradável quando chega no cliente e ele não está mais na mesma qualidade que saiu da cozinha. Tá? Então, pessoal de casa, fica aí uma outra dica da Melissa sobre as frutas. Procure sempre frutas frescas, frutas de fornecedores qualificados, homologados, certificados, para garantir a qualidade do seu produto. Vamos falar um pouquinho mais de uma data que nós estamos chegando, a próxima segunda-feira, é Dia dos Namorados. Conta para o público de casa o que a Suzana Bolos preparou de novidades, de produtos para o Dia dos Namorados. Eu vim até temática, eu vim até com a minha blusa aqui, roupa de apaixonada, fazendo marketing. Tá chegando o Dia dos Namorados, é uma das minhas sazonais preferidas, eu acho muito bonita, eu adoro decorar a loja e além dos produtos eu vou contar, mas eu acho muito interessante que é a data onde mais se vê homem na nossa loja. Eu acho isso muito legal, porque quer queira, quer não, vira a possibilidade de um novo cliente. Normalmente o nosso público é feminino, né? E aí ela sempre leva um doce pro namorado, pro marido, mas no Dia dos Namorados vai muito homem buscar encomenda, buscar doce, buscar, né, correndo buscar um presente para a namorada. E aí eles passam a conhecer Suzana Bolos, também se encantam com os doces e viram aí clientes. Mas esse ano tem muita coisa bacana, nós estamos trabalhando com uma linha pronta entrega, para que os clientes possam chegar na loja e encontrar variedades de produtos. Mas vai vir muita coisa ainda, tem kit de fondue, tem para quem já tem panelinha de fondue e vem uma cesta recheada de frutas, tem chocolate trufado, não pode faltar chocolate nessa data, tem nosso morango também, aproveitando que está numa fase maravilhosa da fruta, e tem coxinha de morango em coração para os apaixonados, está feita com muito carinho para eles. Muito bem. Estão vendo vocês, né? O que é pensar em datas comemorativas? O trabalho que dá, daí nós chegamos lá na loja, ficamos na decisão, o que levar, o que comprar. Mas na cabeça dela, que está organizando tudo isso, pensou em tudo. A embalagem, a coxinha em forma de coração, o bombom, o kit de fondue, para quando chegar em casa, depois de um jantar romântico, todos os restaurantes estão lotados. Isso é pensar na empresa, no comércio como um todo. Então, pessoal, é isso que vocês têm que fazer, pensar como um todo. O capricho está nos detalhes, né? Você saber que aquilo foi feito, pensado com carinho, e o capricho tá nisso. Você chegar e falar, nossa, olha, esse kit de fondue, essa caneca em formato de coração, minha namorada, meu namorado vai adorar. Então, são detalhes que encantam os olhos. E aí, na hora que prova, então, fica melhor ainda. O pessoal de casa está vendo agora os doces, né? Deve estar aí se deliciando as tortas. Né? Isso é muito bom. E é isso que eu falei, é pensar em cada detalhe, pensar no consumidor, se colocar no local do consumidor. Isso é muito importante. Tirando essa data, Dia dos Namorados, Páscoa, nós temos outras datas que muitas empresas não se preocupam, muitas empresas deixam passar despercebido. Tirando também o Dia das Mães, que é uma data bem famosa para a doceria, nós temos o Dia da Mulher, Sim. 8 de março, temos o Dia da Secretária. Vocês se preparam para essas outras datas comemorativas também? Algumas sim, e tem ficado cada vez mais importantes. Dia dos Professores tem crescido muito, vale muito a pena investir em uma embalagem também com um tema especial, uma caixinha que possa levar um chocolate para a professora. Muitas crianças têm mais de uma professora, então os pais presenteiam às vezes 3, 4, até a professora da natação, então vale a pena. Outubro Rosa,
tem feito também aí sucesso com a gente há alguns anos. Muitas empresas procuram a gente no Outubro Rosa com uma pequena lembrança, um bombom que seja tingido, né, pintado de cor-de-rosa. As empresas oferecem depois de palestras, também dá para pensar no Novembro Azul. Existem aí infinitas possibilidades, tem muitas datas para se comemorar e ficar atento. Praticamente nós temos datas comemorativas, se o pessoal souber utilizar essas datas, nós temos datas comemorativas todos os meses do ano. Já foi o tempo de falar que chocolate, sobremesas à base de chocolate eram sobremesas de inverno. Hoje se come chocolate e se come sobremesas em todos os meses do ano. Em dezembro, temos o depoimento aqui da Melissa, que falou que a sogra, né, Dona Suzana, acha que Natal é a data mais complicada. E para nós aqui de Jundiaí, dezembro é uma época extremamente quente. Então não existe mais clima para comer chocolate. Chocolate é algo que se come o ano todo. Não, combina o chocolate com um sabor mais cítrico, coloca uma fruta. Dá para pensar, é o que eu tinha dito, de criatividade e inovação. Isso te leva a mais possibilidades, porque é um mercado muito grande de sabores, de testes que você pode aproveitar e que vai dar certo. Falando em encomenda, Dia dos Namorados, que é a data que mais aparece homem nas lojas, né, de vocês, será que os homens ficam com vergonha de ir na loja comprar um chocolate e usam os aplicativos de pedidos online para isso? Porque vocês têm um bom movimento de aplicativo online. Seria quase que uma segunda unidade de cada unidade física sua, o seu delivery. Fala para o pessoal de casa como que funciona essa loucura de aplicativo, né, de encomendas. Nós temos 2 canais de aplicativos diferentes que nos ajudam. Né? A gente tem a demanda do delivery, né, para o nosso doce de vitrine, e nós temos também a nossa central de encomendas. Nossa central de encomendas foi uma mão na roda maravilhosa. A gente conseguiu centralizar num aplicativo onde o próprio cliente entra e escolhe a melhor loja, escolhe o sabor, ele escolhe com calma o que ele deseja, desafogando também aplicativos de conversa, né, de mensagem. O WhatsApp, famoso se WhatsApp. Pode falar, pode, o WhatsApp todo mundo utiliza. Desafogou muito o WhatsApp quando chegou um aplicativo que a pessoa possa fazer a sua própria encomenda de bolo. E por outro lado, nós temos o delivery de motoboy que vai levar, né, o nosso docinho para todo lugar de Jundiaí. Hoje a gente atende praticamente Jundiaí inteiro, chega até um pouquinho em cidades vizinhas. E é um mal necessário. Né? A gente tem um pouquinho de dor de cabeça, não tem jeito. Todo negócio tem essa dor de cabeça, é inerente. Faz parte. Há o repasse, né, as taxas e tudo que acontece. Mas a nossa preocupação maior com o delivery, até algumas pessoas perguntam se a gente não entrega bolo de encomenda, mas a nossa maior preocupação com o delivery é a qualidade do produto. Porque a maioria dos nossos produtos, eles são feitos para consumo imediato, né? Eles são muito delicados, principalmente os que têm fruta, né? E a gente depende da delicadeza de alguma outra pessoa para que aquele produto seja entregue com a mesma qualidade de que ele saiu. Mas, assim, depois da pandemia principalmente, eu acho que aconteceu, né, a gente se habituar demais com esse delivery e hoje a gente pede de tudo, né, pelo delivery, até farmácia. Sim, não tem como, veio para ficar o delivery, não tem como uma doceria não ter o delivery, mas os bolos, como você disse, não dá para mandar um bolo de aniversário, que a Suzana Bolo também faz esses bolos por encomendas, não tem como mandar por um motoboy. Nesse caso, só o retira mesmo. Tem que retirar, não dá. Tem, às vezes, bolos de 3, 4 quilos, não tem condições. E a gente faz isso mesmo para que o cliente possa chegar na loja, ver se o bolo dele está correto, se era a expectativa dele, se está tudo certinho. E aí ele mesmo é responsável por levar aquele bolo para a festa. Imagina, chega tudo... Não tem como. Não dá. Mas é isso. Então, o pessoal que está nos assistindo percebe a importância do delivery e colocar todos os custos que vocês vão ter aí de taxas de aplicativos, tudo mais.
mas o pessoal acaba consumindo, o pessoal que está nas empresas acaba no período da tarde, pede um docinho para tarde, Sim, isso depois é do normal. almoço, não tem como, né? E é isso, não tem como sair, né, de onde tá, ou tá muito longe, tá corrido, então é uma facilidade que a gente conquistou aí com tecnologia. Tá. Falando em muito longe, como você disse, que entrega em algumas regiões e cidades próximas, vocês pensam em ter unidades em algumas cidades da região? Vocês têm muita procura ou isso faz parte da estratégia de vocês falar, não, a gente quer focar em Jundiaí e para ser mais reconhecido ainda do que somos e o pessoal vir até Jundiaí, ou vocês pensam realmente em abrir unidades em cidades próximas? Olha lá, essa pergunta aqui vai me comprometer, viu? É claro que a gente sempre almeja, né, novas lojas e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente preza pela qualidade de atendimento e de serviço do que a gente já tem, né? 3 lojas é uma demanda puxada, é uma demanda difícil para a gente coordenar tudo. E acredito que agora, assim, com a maturidade que nós adquirimos, né, com a fábrica, com a produção própria e agora com as lojas sendo bem geridas, talvez a gente consiga relaxar um pouco e falar, poxa, agora a gente consegue ir para uma outra cidade. O público está pedindo. Tá, sempre estão pedindo, mas aí se eu for em todas as cidades que pedem, eu vou ficar maluca. Então a gente sempre vai com o pé no chão aí, estruturando para que possa, assim, aí atingir uma nova região. Legal. Como eu viajo bastante, eu sei, quando eu falo que sou de Jundiaí, muita gente fala, é lá que tem a Suzana Bolo. Falo, é lá mesmo que tem a Suzana Bolo. Eu quero conhecer, será que ela não vai abrir na minha cidade? Falo, quem sabe um dia? Aí está a resposta para vocês de casa, né? Eles estão se estruturando para fazer a expansão. Falando um pouquinho mais de gestão, vamos falar de RH. Sei que hoje em dia está muito difícil mão de obra, os restaurantes de forma geral, as panificadoras, as confeitarias não acham mão de obra. Com vocês não deve ser diferente, mas eu estou observando um movimento, principalmente no ramo de confeitaria, de doceria, pessoas, né, donas de casas que querem aumentar a renda, ao invés de fazer um curso e aprender um curso de confeitaria, ela envia um currículo para vocês, tenta uma vaga na empresa de vocês, para depois sair, pedir demissão e falar, olha, o meu bolo, o meu doce é igual da Suzana Bolos, porque eu trabalhei lá por 6 meses, 1 ano. Isso acontece com vocês? Infelizmente, sim. É difícil isso. O RH é realmente delicado, é complicado. Isso também é uma das coisas que eu cuido. Então, eu e o João, meu marido, a gente se divide aí nas entrevistas e nas contratações. Tudo é feito por nós, essa parte administrativa. E realmente, há uma procura, né? E é difícil porque a gente cria expectativas em cada colaborador que começa com a gente. E aí, às vezes, a gente é surpreendido com a saída desse colaborador e começa a fazer um doce muito parecido com o nosso, né? A gente entende que é um movimento aí natural, até porque, como você disse, as mulheres para ganhar uma renda extra, para trabalhar em casa, né? Conseguir aí se posicionar. Mas, ao mesmo tempo, é difícil a gente dizer que você vai conseguir o sucesso em cima de uma receita ou de 6 meses, né? São degrauzinhos ali que a gente vai conquistando devagarzinho, não tem como você ir ali, pegar uma receita e achar que tem todo o segredo na mão, né? Tem muita coisa por trás disso. Vocês, lá na produção, que por sinal, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente essa produção, uma produção bem grande. Para quem não conhece, era um supermercado antes. Era. Pegaram o espaço do supermercado e fizeram a produção da Suzana Bolo. Isso também foi um salto, acho que deu aquele friozinho no coração, na barriga, né? Muito, e foi de tirar o sono. Isso aí. Muito grandioso. Mas quando vocês têm aquela produção grande, uma pessoa começa a fazer e faz todo o processo de um bolo, ou vocês fatiaram isso em várias etapas, em várias partes, para ninguém dominar por completo a produção
de um doce, de um bolo. Vamos citar um exemplo de um refrigerante mais famoso do mundo, né? Que até hoje ninguém copiou ele porque ele divide a sua fórmula em duas partes, a fórmula X e a fórmula Y. Então ninguém sabe tudo sobre aquela fórmula. Vocês fazem isso ou uma confeiteira, uma trabalhadora de vocês tem o domínio do processo como um todo? Como eu disse, a produção ela é segmentada, então cada um é responsável por um produto. Existem sim colaboradoras mais antigas que têm mais domínio, então já passaram, por exemplo, pela sala de recheios, já passaram pela sala de massa, já montaram bolos, então algumas aí já estão com a gente, sei lá, 4 anos, então elas já têm um pouco mais de domínio de tudo que acontece. Mas a maioria das pessoas que entram, elas são fixas em um único setor, até a gente também conhecer melhor o colaborador e ele também conhecer melhor como funciona a dinâmica da empresa. Então vocês mantêm o colaborador naquele posto, naquele departamento, ele pode subir de cargo naquele setor de produção, mas dificilmente ele vai conhecer o processo todo, a não ser um colaborador que já esteja com você há muitos anos, há muito tempo. Isso é importante para vocês também que tem qualquer tipo de comércio no ramo de alimentação, essa dica que a Melissa acabou de passar. Manter a produção segmentada para a pessoa logo de cara, nos primeiros 6 meses, algo assim, não dominar todo o processo produtivo do seu restaurante, da sua doceria, da sua pizzaria. Isso é muito importante. Eu acho que com o doce também, a gente consegue, com o tempo, conhecer as habilidades do colaborador. Né? Tem colaboradores que têm mais habilidade com chocolate, outros já são com produtos, sei lá, enrolados à mão, já tem mais habilidade, mais agilidade. Então, cada um tem um perfil, né? Então, a gente vai enquadrando ali onde cada um se adapta melhor também. Bacana, uma boa dica para o pessoal de casa. Falando um pouco mais de produção, como que vocês controlam toda a parte de armazenamento desses doces, armazenamento das matérias-primas, etiquetagem? Hoje em dia, quem não conhece, existe uma série de regras sanitárias, da vigilância sanitária, que todo restaurante, toda confeitaria tem que seguir. Vocês têm tudo isso aí lá, que eu conheço, já tive, como eu falei, a oportunidade de visitar, vocês têm tudo isso. Mas você que faz esse controle, você tem uma equipe externa, auditoria externa. Sim. Conta um pouquinho, pessoal, como funciona. Nós contamos com auditoria externa, uma consultoria especializada mesmo no ramo são nutricionistas, são especializadas aí na parte de vigilância sanitária. E porque para nós também era muito novo, né? Quando a gente abriu a fábrica e transformou tudo isso, muitas regras apareceram e a gente falou, nossa, a gente quer respeitar tudo. Então, hoje a gente conta com uma equipe semanalmente, eles fazem auditoria dentro da nossa cozinha e olham tudo, olham desde uniforme, a qualidade do uniforme, as bancadas, cada colaborador tem a sua bancada fixa onde eles trabalham, então a higiene da bancada, higiene da câmara fria, o estoque, a gente tem um controle rigoroso no estoque para não entrar, por exemplo, papelão, que também é uma regra. Então a gente tem esse cuidado e a gente conta mesmo com uma consultoria que é especializada disso, né? E dedica um tempo só nisso pra gente. Então ajudou muito. Bacana. Então, vocês acham que vocês precisam dominar toda essa parte de legislação, toda essa parte de controles? Quem não conhece, existem empresas especializadas para isso que podem auxiliar. E quase a grande maioria dos restaurantes, das panificadoras, das confeitarias, sempre utiliza alguém. É muito mais fácil fazer o colaborador respeitar um auditor externo. Sim. Do que respeitar a Melissa, o João, a dona Suzana. Acaba causando desconforto, né? Porque quer queira que não é uma cobrança, né? Desde não poder usar brincos, ou um perfume. São muitas regras e aí acaba dando esse desconforto quando a gente vai falar com o colaborador. Então, quando tem uma pessoa de fora que é especialista nisso, ela sabe que aquilo é uma exigência, é aceito melhor, realmente. Muito bem, o pessoal de casa deve estar adorando essas dicas. Você com seus milhares de seguidores, tenho certeza que a turma está anotando todas as dicas lá. Meu Deus. Né? Vamos falar um pouquinho, continuar no assunto recursos humanos, RH.
como que vocês promovem os treinamentos da sua equipe de produção, de vendas? Como que é feito esse treinamento com a sua equipe? Dentro da cozinha, a Suzana atua diariamente na correção de receitas, né? Acompanha receitas, acompanha colaboradores novos. Ela está lá todos os dias, da hora que abre até a hora que desliga o fogão. Então, isso é mesmo com ela que treina e adapta a todos os colaboradores que cuidam das receitas. Já na parte do atendimento é comigo. Então, ou eu estou com as líderes de loja, que a gente faz reunião para falar sobre o contexto todo de todas as lojas, ou sazonais, né, datas como Páscoa, Natal, onde eu reúno toda a equipe de atendimento e apresento o cardápio, apresento quais são os lançamentos. Normalmente levo os produtos para que elas provem, conheçam o produto. Toda vez que vai lançar um produto novo também, vamos supor, saiu a canjica, eu peço para que cada loja experimente, coma o produto, para que elas saibam também o que ela está vendendo, né? Se aquilo é realmente agradável ao paladar dela, porque quando elas comem aí realmente conhecem e sabem para poder falar com propriedade para o cliente. Mas normalmente são nas datas sazonais e na degustação que elas fazem para conhecer o produto. Essa dica que ela deu de oferecer seu produto para a sua equipe, né, principalmente para a equipe de vendas, eu acho essencial. Nesse último final de semana eu estava em viagem, eu fui num restaurante e perguntei para o atendente sobre um prato, se ele gostava. Ele me respondeu, nunca comi. Daí eu falei, e esse outro? Também não, nunca comi nada daqui. Como que ele vai poder oferecer um bom produto se ele não conhece o que ele está vendendo? Dificulta. Então, gente, faça, não precisa comer um doce inteiro, um pudim inteiro, mas faça rodadas de degustação para que o seu público, né, para o seu atendente possa explicar para o seu público qual é o sabor. Esse pudim tem é um pouco mais doce, é um pouco mais cítrico. Isso é importante na venda, né? Para eles mesmos, o atendente está mais confiante na hora de falar o que ele está vendendo. Porque existem clientes que chegam na loja e já sabem o que ele quer. Mas tem muitos outros que chegam e falam, não, mas o que é isso? O que vai nesse? Cheio de dúvidas, né? E com tanto de doce que tem, então precisa de apoio, de ajuda, né mesmo? Tá vendo? Cada dica maravilhosa que a Melissa está nos passando. Gente, estamos entrando aqui no minuto final do nosso programa. Temos assunto aqui para mais 2 programas com certeza. Eu não vejo a hora de acabar o programa para comer os docinhos aqui, mas vamos pedir a dica de ouro, o que ela pode nos dar de dica para você que está em casa nos assistindo, que quer começar uma empresa, que quer começar algo no segmento de alimentação. Que dica você pode dar para o público que está nos assistindo? Olha, eu desejo persistência e muita empatia. Escute seu cliente, escute seu colaborador, escute seu coração para fazer exatamente, né, aquilo que você domina, o que você é bom, e tenha paciência. As dificuldades acontecem sempre. A gente precisa manter aí a cabeça erguida e persistir, acreditar no seu produto para que dê certo e tenha muito sucesso. É isso aí, gente. Nós ficamos hoje com a entrevista da Melissa Carrilho. Vocês com certeza adoraram as dicas, se deliciaram aí com as imagens do bolo. Eu só tenho que agradecer a presença dela. E com certeza teremos elas em outro programa, outras vezes, porque tem muito mais perguntas aqui para serem feitas. É que o nosso tempo acabou. Vocês agora vão ficar com a programação da TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí, e até a semana que vem com mais um programa Restaurante Lucrativo, e na próxima semana estaremos trazendo aqui o tema de um restaurante temático, uma casa de comida baiana da nossa região, para falar de restaurantes temáticos para vocês. Até a próxima semana, gente. Tchau, tchau. Tchau. Se esse vídeo te ajudou, se inscreva em nosso canal e deixa seu like aqui. Toda semana um vídeo novo para você, com dicas de quem vive a realidade de um restaurante. Se quiser acompanhar nosso trabalho mais de perto, nos siga nas redes sociais.